Olá, meus amigos, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudos do livro Nosso Lar, de André Luiz. Hoje, dia 9 de outubro de 2023. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, chamado Notícias do Plano, conforme foi divulgado, né? E a gente sempre aguarda uns momentinhos, uns minutinhos, para que dê oportunidade para as pessoas se conectarem. Às vezes demora um pouquinho para aparecer a chamada do vídeo, né? Então peço só um minutinho da paciência de vocês, para que a gente possa começar então o nosso estudo. Como sempre fazemos inicialmente, rogamos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos envolva a todos em sua santa paz, que nos permita, bons espíritos amigos, nos assistirem em mais esta noite de estudos, nos auxiliando para que todos nós possamos tirar proveito das lições que estudaremos. Nosso boa noite aqui no Insta, a Rose, boa noite. Nossa amiga Lúbia Faleiros, a Mireille também, boa noite, bem-vindas. Os amigos aqui do Facebook, a Silmara Simões, a Maria Isabel Rubatino, que é lá de Canandaí, Minas Gerais, boa noite. O Diego Romão, boa noite, Diego. A Edna Markovics, sempre muito bem-vindos. Uma alegria contar aqui com a presença de vocês. A Dercy Barrios também já conectando. Boa noite, Dercy. E a todos que já estão aqui unidos conosco para mais essa oportunidade de estudos. A nossa amiga Márcia também, Bonomo. Bem-vinda, muito boa noite. E já iniciaremos então. A Fátima Chaves, tudo bem, Fátima? Bem-vinda, viu? Muito boa noite para você também. Vamos então, nossa amiga Rita Braga aqui também no Insta, a Isabel Costa. É que o pessoal vai conectando, né? Demora um pouquinho às vezes para aparecer o vídeo aí, né? Legal, pessoal, muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos então iniciar capítulo 11, intitulado Notícias do Plano. Nossa amiga Ruth Maria Diogo, deixando aqui seu boa noite, que tenhamos mais uma noite de muito aprendizado, que assim seja, né, Ruth? Muito bom. Creio que dá para a gente começar já, né? Ana Lúcia Olive também já conectando aqui conosco. Vamos lá. Capítulo 11, Notícias do Plano. Começa André Luiz dizendo: desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Aqui nós, no primeiro parágrafo, né, já podemos perceber alguns detalhes. Lembrando que o Lísias estava junto de André Luiz no último capítulo que a gente estudou, eles foram até aquele chamado Bosque das Águas, né? Aquele lugar onde fica o reservatório de água da colônia, que é num extremo, né, da colônia, distante ali do hospital, onde André Luiz se encontrava internado, vamos assim dizer, né, em tratamento. Então aqui ele está dizendo que o Lísias desejaria mostrar a ele os diversos bairros da colônia, para a gente perceber, amigos, que a colônia é muito grande, como já dissemos, né? Ela tem vários bairros, como uma cidade nossa aqui, né? Uma cidade grande, com várias regiões, vários bairros. Só que ele começa dizendo que o Lísias
tinha outras obrigações que não permitiriam naquele momento que ele então mostrasse, né, mais detalhes dos diversos ministérios da colônia, tá bom? Nossa amiga Vera Correia aqui no Insta também, todos que foram chegando aqui pelo Face, também já nosso boa noite, a Olga Siqueira, a Zuleide Carvalho, está dizendo aqui, é com muita alegria e entusiasmo que volto a assistir ao estudo ao vivo, até mudei meu horário do Evangelho no Lar, que é hoje às 8h30, mas mudei para 9h30. Muita paz a todos. Ô Zuleide, que bom, fico feliz com a tua presença, mas que dedicação, hein? Até mudar o horário do Evangelho no Lar. Muito obrigado, viu? Pela consideração, pela tua companhia. Um abração para você e para toda a família. Nossa amiga Fátima Baldo, a Jane Fernandes, Ana Lúcia, Zenarde, Alexandre, que legal. Quantos amigos aí e amigas, bem-vindos. Aí ele continua dizendo: terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios de nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Então aqui vemos, né, mais detalhes sobre a colônia, lembrando que a colônia, né, sempre é bom a gente repetindo para gravar bem, a colônia tem 6 ministérios, né, cada um deles localizado em uma região ali da colônia, né? Então o Lísias dizendo a ele que ainda em outra oportunidade apresentaria a ele mais detalhes de cada ministério para que ele conhecesse cada serviço, né, mais a fundo que é desempenhado ali na colônia. Aí ele diz assim: nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Olha só, para a gente ter uma ideia da complexidade do serviço que é realizado em cada ministério. Ele está dizendo que nem durante alguns dias não daria para observar tudo de um ministério. Ou seja, precisariam muitos dias para que ele ficasse voltado apenas para um daqueles ministérios, para que ele pudesse conhecer os detalhes de cada um deles. Mas ele complementa: não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então, interessante aqui, né? Recordando, Clarencio é aquele espírito que foi resgatar André Luiz da zona umbralina, e Clarencio é também um dos ministros de nosso lar. Então, por isso que ele diz aqui, Clarencio tem poderes para autorizar a entrada de André Luiz em cada ministério. Aqui a gente observa um detalhe. Se ele está dizendo dessa forma, tem poderes para autorizar a entrada, já mostra para a gente a organização da colônia. Não é aquela coisa, né, aberta para qualquer espírito, qualquer um vai entrando, vai observando. Não é assim. A gente percebe a disciplina, a organização da colônia. Ou seja, precisa ter autorização para entrar, observar o ministério mais a fundo. Então, é tudo muito organizado. A gente vai pegando nas entrelinhas, né, os detalhes que mostram como essa colônia tem muita ordem, né, muita disciplina, muita organização. Aí então ele diz na sequência: voltamos ao ponto de passagem do aeróbus que não se fez esperar. Lembrando que o aeróbus é aquele veículo, né, que transporta, que faz o transporte aéreo, podemos assim dizer, a uma altura baixa, né, bem próximo do solo, com aquela vantagem de descer em cada estação, a exemplo de um elevador. Não precisaria o problema do pouso, né, dos aviões, que dificultam muito a questão de
rapidez e paradas em vários lugares. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário já no Face, antes que a gente prossiga. Parece que está tudo em ordem, né? Nosso amigo Rafael Ducati também já chegando aqui, a Eliane Ferreira, boa noite, Elisa Pagotto e a Geni Antônio também, boa noite para todos. Vamos seguindo, né? Estou um pouco alérgico hoje para variar, né? Sempre vocês percebem que a rinite tem comparecido. Aí ele diz, agora sentia-me quase à vontade no aeróbus, né? Porque na hora que ele foi, ele se sentiu bastante estranho ali, vamos dizer, né? Um pouco incomodado com aquele muitos passageiros ali no aeróbus. A presença de muitos passageiros não me constrangia, né? Diferente de quando ele foi. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Aqui eu quero fazer outra observação, meus amigos. Essa fala de André Luiz, que ele ficou, né, com o cérebro esfervilhando de indagações, querendo perguntar muita coisa. Então a gente percebe essa característica do espírito André Luiz, um espírito observador, um espírito que perguntava, que se interessava por detalhes. Por isso, justamente por isso, ele foi escolhido para ser aquilo que nós conhecemos hoje como repórter do mundo espiritual. Ele teve autorização para trazer até nós detalhes da vida espiritual. Então a coleção André Luiz, que é composta de 13 livros, chamada, a coleção da vida no mundo espiritual, ele traz para a gente informações preciosas. Quem já leu sabe, começa, com o Nosso Lar e segue aí por 13 livros. Quem já leu sabe quanto que ele nos ensina do mundo espiritual. E a gente já começa a perceber desde aqui de Nosso Lar como que ele ficava interessado em perguntar, em conhecer, em observar. A Edna Markovics colocou aqui, André Luiz sempre curioso, sim. E essa curiosidade dele, Edna, foi o que resultou nesse grande benefício para todos nós. Porque ele teve essa boa vontade, de nos apresentar o mundo espiritual. A nossa amiga Rocha Forte aqui, boa noite, dizendo boa noite, mestre. Esquece o mestre, hein, gente? É bondade da Rocha. Passando rapidinho para deixar um abraço para todos. Abraço da Sociedade Espírita Irmã Lavínia. Obrigado, Rocha. Um abraço, minha amiga. Um abraço a todos aí da Irmã Lavínia. Muita paz, viu? Volte sempre que for possível. E aí ele continua dizendo: Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Então, uma pergunta muito válida, Ele estava já conhecendo a colônia de Nosso Lar, imaginou, ficou sabendo que teriam outras, lógico, muitas outras, e ele pergunta, então, se todas teriam essas mesmas características, seriam semelhantes. E o Lísias diz, então, de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Oi, Rosiana aqui também, boa noite.
a Jaque Mateus, bem-vindas. Então, pessoal, Lísias dizendo a ele que não, as colônias espirituais têm características próprias, né? Cada colônia tem a sua forma de ser, as suas condições diferentes, cada uma tem uma elevação, né? Está em uma esfera mais avançada ou menos. Cada colônia abriga espíritos em diferentes condições, então elas não poderiam ser exatamente iguais, né? Ele coloca aqui, as criaturas, né, os espíritos, se identificam pelas fontes comuns de origem, né, de onde vieram e pela grandeza dos fins que devem atingir. Então sempre cada um está numa busca diferente, cada um se interessa por determinadas coisas. Então a gente vai perceber colônias com grande elevação espiritual, outras mais próximas aí da crosta terrestre, né? Então, em diferentes níveis de ascensão espiritual, tá? Boa noite a todos aí que foram chegando, viu? Sejam muito bem-vindos. Aí ele continua dizendo: todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação, ou seja, existe uma troca, né, de experiências entre as colônias. Aquelas mais elevadas auxiliam outras que estão ainda se desenvolvendo, se formando. Então ele deixa claro aqui que alguns espíritos da colônia de nosso lar visitaram colônias numa condição mais elevadas, com mais tempo de existência, mais estruturadas, para que eles pudessem se inspirar no formato de apresentação delas. Então, os espíritos de nosso lar buscaram formas, uma certa, vamos dizer assim, copiar um pouco aquilo que estava dando certo em outras colônias, mas por sua vez também ele diz que nosso lar também auxilia outras colônias mais novas, né, que estão se formando, que estão ali precisando de orientação. Então é muito bonito isso, percebermos essa troca generosa, né? Também é exemplo para nós, né, amigos? Porque nós deveríamos sempre pensar em unir esforços. Nós deveríamos sempre pensar em nos ajudarmos mutuamente. É aquela ideia, né? Quem vai à frente estende a mão para quem vem atrás. Mas quem vai à frente daqueles que estendeu a mão, também por sua vez precisa de outros que lhe seguem na dianteira. Então é sempre uma troca, nós auxiliamos e somos auxiliados. Poderíamos pensar até também nas casas espíritas, como as colônias, né? As casas espíritas também se ajudam e devem fazer isso. Aquelas casas que desenvolveram um trabalho ali, uma experiência boa, né, que possam servir de inspiração para outras que desejam copiar o modelo, que não haja ali, né, melindres, que não haja dificuldades para abrir essas informações, porque a gente deve entender que não estamos disputando, né? Uma casa não disputa com a outra. Todas as casas são solidárias, estamos todos trabalhando na mesma seara do Cristo, devemos todos ser solidários, contribuirmos uns com os outros. Então esse pequeno detalhe aqui nos leva a reflexões desse tipo, que nós possamos auxiliar outras casas, se a nossa já tem uma experiência maior, que a gente possa então contribuir e também, por nossa vez, buscarmos com outras mais experientes aquilo que elas já realizam e que pode ser útil, né, para outras. Isso é muito importante.
A Edna Markovic está dizendo aqui, fico só imaginando se nosso lar tem tantas peculiaridades, que dirá aquelas com maior ascensão espiritual. Muito bem colocado, Edna, é muito válido esse pensamento mesmo. Porque em nosso lar, né, já dissemos, não é uma colônia com grande elevação espiritual. Nosso lar é uma colônia muito próxima da Terra, em zona umbralina, como já vimos, passou por perrengues, como nós percebemos em capítulos anteriores, a questão da alimentação, que muitos aqui até disseram, nossa, nem imaginava que isso pudesse ocorrer numa colônia espiritual. Então, nosso lar não tem uma elevação assim tão grande. E mostra já, né, Edna, uma diversidade ali de organização, de experiências. E é isso que a Edna coloca. Imaginem outras colônias mais evoluídas, então. Como não serão, né? Como não mostrarão aí um potencial grande. Vamos à frente aqui, então. Legal, Edna, muito bom. Aí ele diz assim, observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Oi, Isabela Falcone, nossa amiga lá de Araraquara. Um abraço, viu, Isabela? Bem-vinda. E a nossa amiga Fátima está dizendo aqui, você falando troca de informações, vou concluir que no mundo espiritual não existe ciúmes ou sentimentos desse gênero. É o que se espera, né, Fátima? Nós não podemos esquecer, muito boa a colocação da Fátima, nós não podemos esquecer, né, pessoal, que os espíritos desencarnados não se transformam rapidamente. Somos nós mesmos que passamos da dimensão material para a dimensão espiritual. Então, né, Fátima, pode ser que ainda haja, dentre alguns, né, essa questão aí de algum melindre, de algum ciúme, ninguém se transforma tão rápido. Mas o que a gente percebe, Fátima e amigos, é que aqueles que dirigem a colônia, né, o governador, os ministros, eles trabalham de uma forma que a disciplina acontece, a organização está sempre presente. Então eu imagino que mesmo que surjam esses pequenos problemas, eu creio que eles sabem contorná-los, né? Então não fica ali um problema. Às vezes o que falta mais é um pouco dessa direção amorosa e sábia, que sabe contornar problemas aí que possam surgir, né? Aí ele diz então, né, o André Luiz perguntou se surgiu em nosso lar a ideia de dividir a colônia em ministérios. Aí o Lísias disse sim. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Quero fazer um parênteses aqui, no estudo passado, se não me engano, acho que foi a Lu que perguntou nome de mais colônias, né? Não me lembro se exatamente foi a Lu, mas eu lembro que alguém perguntou. E aqui então está mais um nome, né? Alvorada Nova. E vejam que Lisa está destacando que é uma colônia importante, próxima ao nosso lar, sendo que eles foram até essa colônia para ver ali o formato, né, de organização e perceberam que lá ela é dividida por departamentos. E aí ele diz, adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação. Então pegaram, né, o exemplo dos departamentos, implantaram essa ideia em nosso lar, mas trocaram o nome de departamentos para ministérios. Então essa ideia de ministérios, é por isso que ele diz que surgiu em nosso lar. Foi ideia deles usarem esse termo, né? Bonito nome, Alvorada Nova, diz a Edna, é mesmo, né?
Os nomes são sempre muito sugestivos, né? Muito inspiradores, é verdade, é isso mesmo, né? Aí ele diz, muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne a ordem e a hierarquia. Veja bem, é isso que nós estamos sempre destacando. Nosso lar tem um ponto forte com relação à ordem e à hierarquia. Vejam o que ele vai dizer agora. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Olha o problema que tem na Terra, né? Quantas concessões são feitas aqui na Terra por favores, né? Por aquela questão de padrinhos, conhecidos, amigos, concedem cargos, concedem benefícios, tudo por questão de amizade, de troca, né? De uma troca de interesses. Nosso lar não tem isso. Lá são espíritos também ainda lutando com a evolução, mas a gente percebe, como ele deixa bem claro aqui, nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Não existe isso. Olha o que ele diz em sequência. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Vejam o que é isso. Lembremos os ministérios, né? São 6. Tem aqueles mais ali voltados à matéria, né? As coisas materiais, que é o da regeneração e do auxílio. Tem aqueles intermediários que são da comunicação e do esclarecimento, e tem os ministérios mais, vamos dizer, espiritualizados, mais elevados, que são da elevação e da união divina. Então aqui ele está dizendo, porque é assim, pessoal, os espíritos da colônia podem trabalhar em cada ministério, nós vamos ver mais à frente, de acordo com a capacidade, com o interesse, com a boa vontade de cada um. Mas, para chegar a trabalhar no Ministério da União Divina, ser convidado a fazer parte desse ministério, precisa mostrar muito empenho, né? Muita elevação, muita disposição, muito preparo espiritual. Por isso que ele está dizendo que durante 10 anos, que é um período que eles apuram, né? Para ver aqueles que podem alcançar o Ministério da União Divina, em 10 anos, 4 entidades apenas conseguiram ser convidadas para esse ministério, para a gente ver o grau de dificuldade. Não vão levando qualquer espírito assim, né, para um ministério que não teriam condições de desempenhar algo de bom. Que mais aqui? O João Franco, nosso amigo. Tudo bem, João? Boa noite, viu? Está dizendo aqui que Alvorada Nova fica acima da cidade de Santos, tem 250 mil habitantes. Espera aí que travou aqui. E é onde irmã Sheila mora. Olha o João, que boa informação, hein, João? Muito obrigado aí, viu, meu amigo? Deixando informações, então, que a cidade, né, próxima a Santos, por isso que ele diz que é próxima de Nosso Lar, que é no Rio de Janeiro. 250 mil habitantes e onde a irmã Sheila residiria, então. Legal, obrigado pela informação, viu, João? Vamos à frente aqui. Aí ele diz assim, em geral... Oi, Graciele, tudo bem? Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Então, aqui o que ele está querendo dizer? Alguns espíritos são convidados a ascender, né, para ocupar um posto ali no Ministério da União Divina, ficar mais um tempo na espiritualidade, pelos seus méritos, pela sua condição espiritual. Mas, ele diz aqui, em geral, né, a maioria, depois de um serviço, depois de um tempo de estágio ali na colônia, volta a reencarnar. Esse é o normal, né?
para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Então veja, primeiro ponto. Os espíritos que chegam do umbral, resgatados do umbral, como André Luiz, certo? Acabando de chegar na colônia. Onde que eles são alocados? Ministério do Auxílio. André Luiz foi também para lá, que é onde tem os hospitais, ali os lugares de tratamento, de reabilitação. Primeiro ponto de contato da colônia, Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Quer dizer o quê? O espírito chegou ali no Ministério do Auxílio. Não está muito disposto a se melhorar. Não está muito interessado com a sua evolução espiritual, nem em se melhorar para o trabalho. Não está aceitando orientação, recomendação dos espíritos orientadores. O que eles fazem? Levam para a regeneração, o próprio nome diz. Estão precisando de algo mais, de um trabalho mais duro ali de regeneração. Então a regeneração seria ainda um ministério mais abaixo do auxílio, onde tem espíritos ali mais renitentes, que oferecem mais trabalho, que dão mais trabalho, né, que precisam de mais acompanhamento de perto. Depois ele diz, se revelam proveito, vejam bem, então aqueles que chegam no Ministério do Auxílio são tratados, recebem orientação e começam a assimilar as orientações, se dispõem a seguir as orientações recebidas, então são encaminhados, se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos do auxílio. Então começam a trabalhar ali mesmo onde estavam albergados, certo? Ali mesmo no auxílio, como a gente vai ver, André Luiz também vai trabalhar. Começam já a trabalhar. Ou na comunicação, que é outro ministério, ou no esclarecimento. Então a gente vai vendo que o espírito chega na colônia precisando de ajuda, precisando de tratamento. Começa a se melhorar. Passado um tempo, ele já se recuperou do problema que trouxe da Terra. Já se sente com forças novas, já se sente disposto. Aí vai depender dele. Tem disposição para o trabalho? Aí ele vai trabalhar ou no Ministério do Auxílio, ou na comunicação, ou no esclarecimento. São os 3 primeiros ministérios que eles podem trabalhar, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Ou seja, o trabalho em algum desses ministérios ajuda o espírito a desenvolver um certo potencial, um preparo para voltar à reencarnação. O trabalho, meus amigos, no mundo espiritual é muito importante para que o espírito desenvolva ali bom ânimo, alegria, desenvolva desejo de servir, que o trabalho propõe isso, desenvolva ali sentimentos bons de compaixão, porque ele vai lidar com outros em condições mais difíceis. Então o trabalho ali é essencial para a preparação de futuras reencarnações. Aí ele diz, somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação. Lembrem que os 2 mais elevados, elevação e união divina. Somente então, alguns espíritos, poucos, conseguem atividade prolongada, ou seja, um estágio, um trabalho lá no Ministério da Elevação. E raríssimos, olha o termo que ele usa, raríssimos em cada 10 anos, porque eles fazem uma seleção de 10 em 10 anos. Raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Então, assim, para trabalhar na união divina, só aqueles mesmos
aqueles espíritos que mostram um potencial forte, um desejo ardente, qualidades nobres de alma, né? Um amor maior, como ele vai dizer aqui. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. Então lá, né, é uma coisa muito organizada, só vai oferecer mesmo àqueles que merecem. A Silmara Simões está colocando aqui só os mais evoluídos mesmo, né? É sim, né, Silmara? Dá a ideia que já precisa mostrar uma certa capacidade aí espiritual maior, né? Porque faz todo sentido. O Ministério da União Divina é um ministério que lida mais com o amor, né? Com a ligação com planos mais altos da espiritualidade. Tem que ser aqueles espíritos que estão nessa busca mais profunda já. Ana Lúcia Olive está dizendo, e o senhor sabe se nos é permitido visitar essas colônias durante o sono? Muito boa pergunta da Ana Lúcia, né? O nosso amigo André Tarifa está aqui também. Um abraço, André. Tudo bom, meu amigo? Deixa eu ver primeiro aqui, o André Luiz está falando assim, acabei de desistir de enviar o meu currículo para esse ministério. O André sempre descontraído, né, André? Pode mandar, viu, André? O teu currículo acho que tá bonito, viu? Mas voltando ali na questão da Ana Lúcia, né? Se durante o sono nós podemos visitar uma colônia como essa, diria que sim, não diria que todos, né? Vai depender da condição de cada um de nós. Mas nós vamos ver, Ana Lúcia, vamos adiantar aqui, dar um spoiler, né? Já que pela pergunta da Ana Lúcia, um spoiler para aqueles que não leram o livro ainda. Mas nós vamos ver aqui em Nosso Lar que mais à frente vai narrar sobre um momento em que o André Luiz observa dois espíritos caminhando ali pela colônia e ele percebe até aquele cordão fluídico, né, que mostra que eram encarnados. Então a gente percebe que sim, é possível visitar a colônia, lógico, dependendo da elevação espiritual, né, do estado de alma na hora do sono, se a gente está tranquilo, porque é uma colônia que exige ali um desprendimento, né, exige uma certa condição de alma, mas que é possível, é sim, tá bom, Ana Lúcia? A gente vai ver mais detalhes depois à frente. A Silmara Simões está dizendo que já visitou, olha só, e está se recordando, isso é bom, hein? Depois a Silmara conta mais detalhes aí pra gente. Vamos à frente. Aí ele diz assim, as tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas no Ministério do Auxílio. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Olha que legal isso, ele deu aqui, né, um panorama do que se espera de cada ministério desse, das condições que são necessárias, né, daquilo que se realiza em cada ministério. Então ele está dizendo que as tarefas do auxílio são laboriosas e complicadas. Por quê? Espíritos recém-chegados à colônia. Aquele trabalho de ajudar ali nas necessidades, ajudar o espírito a restaurar a sua condição, restaurar as forças, né? Aí ele diz, no Ministério da Regeneração,
testemunhos pesadíssimos. Por quê? São aqueles espíritos mais rebeldes, mais difíceis, que oferecem maior resistência. Então, testemunhos pesadíssimos. Quem trabalha lá precisa aceitar muitas vezes o sacrifício, né? É preciso sacrifício, dedicação para ajudar. Na comunicação, o que se exige? Alta noção de responsabilidade individual. Por quê, né? Comunicação é o departamento, é o ministério que trabalha, por exemplo, com aqueles que vêm para a tarefa mediúnica na Terra, com aqueles que pretendem trazer um livro através de algum médium. Então é lógico que nesse ministério precisa alta noção de responsabilidade individual. É um trabalho de responsabilidade, né? No esclarecimento, grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. Por quê? Onde se orienta os espíritos. Planejamentos reencarnatórios, por exemplo, tem que ter habilidades intelectuais, né? São aqueles que conhecem da psicologia, dali conhecem, né, dos valores intelectuais para orientar de forma sábia. No Ministério da Elevação, que é esse dos mais elevados, né, pede renúncia e iluminação. Vejam as necessidades. Porque na elevação, renúncia já está exigindo mais alto grau de elevação. São espíritos que já se doam mais em favor dos outros. E na união divina, é lógico, aplicação do amor universal. Na união divina são aqueles que já conhecem mais, que já conseguem vivenciar mais esse amor universal. São aqueles espíritos, amigos, que já estão se desprendendo do egoísmo. São aqueles espíritos que já mostram características mais altruístas, aqueles que já visam o bem geral. Então, para a gente perceber que em cada ministério exige, né, como o André brincou aqui, um currículo. É preciso ter habilidades específicas para cada um desses locais aí da colônia, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem mais comentários, né? Boa noite para os amigos que foram chegando, viu? Muito bem-vindos. O João Franco está dizendo, para visitar nosso lar tem que passar pelo umbral, não é fácil não. Então, João, mas esse passar pelo umbral, entendamos bem, amigos, olha, isso que o João coloca não é assim, caminhar ali no umbral, ficar um tempo ali no umbral. O que o João está dizendo é que a gente passa pela faixa de dimensão umbralina. A gente passa por aquela dimensão mais densa, fluidos mais pesados. É isso que ele está dizendo. Não é que a gente precisa andar ali pelo umbral. Não, a gente atravessa o umbral na volitação. E a gente sofre naquela dimensão aquela atmosfera mais pesada, né, João? É nesse sentido, tá? A Fátima Baldo está dizendo, eu encarnada corro o risco de visitar a colônia e querer ficar por lá, não querer voltar? Corre. Dura que corre, viu, Fátima? Aqui você falando isso, eu me lembrei de Allan Kardec. Allan Kardec, em uma de suas obras, eu não sei se no Livro dos Médiuns, eu não vou afirmar, mas eu me lembro que ele diz assim, eu acho que é Livro dos Médiuns, que ele fala daqueles, do chamado êxtase. Tem certos desdobramentos que o espírito entra no estado de êxtase, ele chama. Esse êxtase, o que seria? Esse deslumbramento, como você coloca, esse encantamento pela dimensão espiritual, e às vezes não querem voltar. E acreditem, dependendo da intensidade desse desejo forte, o espírito até consegue, não é fácil, mas ele até conseguiria, num grau extremo, romper o cordão, né, fluídico e provocar ali uma desencarnação. Muito difícil, mas que muitos ficam mesmo ali admirados com a dimensão, né, espiritual. Por isso que precisa ter, né,
um amparo, geralmente visitar junto de um espírito mais preparado, tá? Para não correr muito riscos aí. Legal, vamos à frente aqui então. Nossa amiga Mirelle está colocando aqui, sabendo do quanto é bom, por que voltar? É isso que eles pensam, né? E essa questão, meus amigos, a Mirelle falando e também a Fátima aqui, me lembrei de outro detalhe. Vocês já ouviram falar também da experiência de EQM, né? Experiência de quase morte. É mais ou menos isso. A experiência de quase morte, a pessoa está viva aqui ainda, né? Não rompeu ainda os laços com o corpo, mas está ali num coma, por exemplo. E essa pessoa, esse espírito, né, visita uma dimensão espiritual, conversa com aqueles que lá estão, e muitos dizem que não querem voltar. É isso que a Mirelle está colocando. Com muitos e muitos dizem, não quero. Porque lá é uma paz, é uma maravilha. Só que o que os orientadores dizem para eles? Vocês já ouviram isso? Olha, meu amigo, minha amiga, você precisa voltar. Você tem uma tarefa ainda para realizar na Terra. Você não concluiu ainda a sua tarefa. Então é lógico que a gente fica, né, maravilhado com toda aquela beleza, mas eles nos dizem, precisamos terminar a nossa tarefa. E muitos voltam lembrando disso, dizendo, né, que queriam ficar por lá. Vamos avançar mais um pouquinho então. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como por exemplo da alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Parece que está falando da Terra, né? Distribuição de energia elétrica, trânsito, alimentação, transporte. A gente fala, mas isso aqui é daqui, né? É a semelhança da colônia. Tem tudo isso por lá também. E essas incumbências, então, são puxadas pelo governador da colônia, que puxa para ele a responsabilidade, né, desse controle, dessa organização, para que a colônia possa funcionar aí na melhor condição. A nossa amiga Selma Camargo, boa noite, Selma, tudo bem? Dizendo aqui, é preciso voltar mesmo, sem querer. Meu estudo hoje no Livro dos Espíritos foi comentado, que legal. Então a Selma está confirmando aí que eu não estou inventando. Obrigado, Selma. E a Selma é uma estudiosa, hein? Cada hora num estudo aí, assim como muitos de vocês aqui, né? Bom, vamos à frente aqui mais um pouquinho então. Boa noite para todos que estão chegando, bem-vindos. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada, para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Então aqui, né, falando da lei do trabalho, que a colônia é uma colônia muito disciplinada. A gente precisa entender que disciplina é algo necessário para qualquer tarefa de êxito, de responsabilidade. Lembrem, o Chico, quando foi começar a tarefa com o Emmanuel pediu para ele 3 coisas: disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina é essencial para tudo e muitas vezes nos falta essa virtude. Muitas vezes nós somos indisciplinados. Então lá na colônia a disciplina é essencial. Nossa amiga Lise, tudo bem, Lise? Dizendo aqui no Insta. Eu sinto o toque do desencarnado no meu corpo físico. No meu último desdobramento, senti a pessoa pegar na minha mão e levar contra o peito. É um sentimento maravilhoso. Então, essas experiências, né, daquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior, uma mediunidade um pouco mais aflorada, né, que percebem essa presença, né, espiritual mais próxima, né, mais
mais real, vamos dizer assim. E a Lise até finaliza dizendo, né, um sentimento maravilhoso. Essa faculdade da mediunidade que todos nós temos, nós sabemos, todos somos médios, como diz Kardec, mas em graus pequenos, né? Apenas aqueles que têm uma tarefa que apresentam essa mediunidade mais aflorada, aqueles que nós chamamos, né, a mediunidade ostensiva, a mediunidade de trabalho. Legal, Lise. Então aqui, voltando, né, ele diz, o trabalho lá na colônia é uma necessidade. A gente viu que eles não forçam, veja bem a diferença. Nós vamos perceber isso na obra. Em nosso lar, o espírito não é obrigado a trabalhar. Ele é convidado. Agora, aqueles que não querem, também não terão certas regalias, certas vantagens, como tem aqueles que trabalham. Por isso que lá existe o tal do bônus hora, que também vai ser um capítulo mais à frente. Falaremos dele mais à frente. Mas para a gente entender que o trabalho é uma necessidade, como em todo lugar deveria ser, mas não é imposto, né? Aqueles que optam pelo trabalho são aqueles que já despertaram para essa necessidade. E ele diz que a lei também do repouso é cumprida. O governador faz questão que todos tenham o tempo de lazer, de descanso, para renovar as forças, mas ele mesmo não se permite o descanso. O governador exemplar, né, como já vimos em capítulo anterior. Aí ele diz ainda aqui, mas nunca se ausenta ele do palácio? Perguntou André Luiz, porque falou que ele não tem descanso. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. Ou seja, se tem uma necessidade dele realizar uma tarefa em outro lugar, então ele deixa o palácio da governadoria. Se não tem uma necessidade maior, ele fica lá no palácio em trabalho ativo e constante. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Então, vejam que legal, o governador não descansa, mas naquilo que nosso ditado a gente diz assim, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Vocês já ouviram esse ditado? É mais ou menos o que o governador faz aqui. Uma vez por semana, que é no domingo, ele vai dizer que seria aquele dia do descanso, ele usa o seu período de descanso, que não é descanso, para visitar o ministério mais difícil da colônia, que é o da regeneração. Ele vai lá para auxiliar, porque ele sabe que ali a demanda é grande. E ali ele se coloca à disposição. Vejam, o governador vai no ministério mais simples, assim, se considerar ali o trabalho de maior elevação, né? O da regeneração é o mais simples e muito difícil. Ele vai ali ser solidário. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhe os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Dá para a gente imaginar aqui um pouquinho, né? A elevação desse governador espiritual de nosso lar. Ele renuncia o seu descanso, o seu lazer, para ser útil, para atuar ali. É como se fosse uma visita que ele faz, mas uma visita útil, uma visita para se colocar na condição de auxiliar, colaborando ali com os ministros da regeneração. É muito legal isso, né? A gente vai percebendo, pessoal, que quanto mais o espírito galga uma elevação espiritual, ele menos pensa em si mesmo. A gente dá para perceber isso por todos os missionários que vieram à Terra. Quantos que a gente poderia citar aqui? O próprio Chico Xavier, né? O Francisco de Assis,
Quantos e quantos missionários, Madre Teresa, Irmã Dulce, quantos esquecem-se de si mesmos para doar a sua vida em favor da humanidade. Então assim é esse governador, renuncia até o momento de descanso, de lazer, para ser útil, para servir, para colaborar, né? Uma vida de doação, diz a Silmar, é isso mesmo. Teresa de Calcutá, lembra o João justamente, né? Nossa amiga Loiva que está aqui também, um abraço, Loiva. Muito legal, né? São esses exemplos assim que vão inspirando-nos a todos, né? Para que a gente aprenda o caminho aí do altruísmo, da dedicação mais profunda. Aí ele diz, deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, porque ele foi conversando com o Lísias, né, no aeróbus, no trajeto de volta. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Então vejam mais aquele detalhe que já foi falado antes. A música em nosso lar é ouvida em toda a colônia. Vocês já imaginaram que maravilha? A música está no ar, né? Ela flui em toda parte. Então eles vão explicar, o Lísias vai explicar aqui. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. E não é uma verdade? Aqui na Terra também, eu pelo menos adoro. Eu não consigo trabalhar, qualquer seja o trabalho, né? Nós já entendemos que trabalho é toda ocupação útil. Eu não consigo realizar uma tarefa sem música. A música realmente é inspiradora, ela nos motiva, ela nos dá mais ânimo, né? Pelo menos comigo, eu creio que a maioria. Então, quantas também aqui na Terra, né? Quantos locais de trabalho da Terra já perceberam isso e já permitem a música durante o trabalho? Então, em nosso lar isso é comum. Em todas as dimensões do trabalho tem a música. E ela então fica permanentemente ali, sendo ouvida na colônia, né? Aí ele diz assim, nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Por isso que o nosso André Luiz, né, trouxe tantas informações. Ele não parava de pensar, de perguntar, de ter dúvidas, e ele ia depois interrogando e fazendo com que fossem surgindo os outros livros. E eu quero também chamar aqui uma atenção nesse último parágrafo, esse detalhe, né, detalhezinhos que às vezes passam despercebidos. Ele diz assim, o companheiro afastou-se calmo. Eu achei interessante isso, porque eu preciso aprender nesse sentido. O Lísias foi chamado ali como que às pressas, né? Porque o Espírito disse a ele, irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. Era uma emergência. E o André Luiz diz, afastou-se calmo. Não é lição para nós também, né? Aqui se falasse assim, alguém te chama com urgência, a gente já sai derrubando tudo. Eu pelo menos sou assim, agitado. Quanto que a gente precisa aprender desse equilíbrio emocional, né? Ele vai atender o chamado, mas ele não se desespera, ele vai, né, na condição normal de calma. Então a gente vai vendo aprendizado em uma palavrinha, em uma frase, a gente vai aprendendo muito com isso, né? Tudo bem, meus amigos? Chegamos a concluir aqui mais um capítulo.
Ó que legal, pessoal, capítulo da semana que vem, capítulo 12, o umbral. Acho que vai ser muito interessante, né? Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. O João Franco está dizendo aqui, Joana d'Arc salvou a França e transformou sua alma definitivamente em luz. Era a reencarnação de Judas Iscariotes. Verdade, né? Isso é falado mesmo. Que Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas, né? Realizou um trabalho belíssimo. Não é, Rosa? Eu também estou nessa aí. E ela então, esse espírito, né, de Judas, voltou ali se redimindo, né? Realizando um trabalho muito bonito, como lembra aí o nosso amigo João. Boa noite, Helena. Um agradecimento aqui da Edna, a Mari Batista chegando agora, um abraço. O Edson Fukuta dizendo que espero que sua tia esteja melhor. Então, até deixar aqui um agradecimento a todos vocês que oraram, né, pela minha família, que eu citei o problema da internação de um familiar, depois eu expliquei para o Edson, um amigo, que foi uma tia minha, mas ela veio a desencarnar. De qualquer forma, eu agradeço muito as vibrações positivas, porque ela precisa muito também, né? Ela segue a sua vida, né, para a espiritualidade, Deus sabe o que faz, a gente já aprendeu que tudo tem o seu momento, mas quero aqui agradecer a todos que deixaram as suas vibrações, as suas, né, suas mensagens aí de auxílio por ela. Muito obrigado a todos. Obrigado, viu? Maria Luísa, Vera. Obrigado, Diego. Dizendo aqui, excelente explanação. Fico muito feliz que tenha agradado, né? Fabiano Watanabe também, dizendo que logo mais assistirá desde o início. Legal, isso que é bom de ficar gravado, né? Nossa amiga Zuleide dizendo que delícia de estudo, eu ficaria a noite toda se pudesse. A Zuleide é uma querida amiga, né? Muito obrigado, carinho aí. Um abraço a toda a família, viu, Zuleide? Família crescendo, né? Deus abençoe vocês todos. Obrigado, Rose. Obrigado, Maria Luísa. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edna. Silmar aqui agradecendo também. A Fátima lembrando muito bem aqui, né? Para nós fazermos uma prece por Israel, pela Palestina. Vamos fazer isso sim, né? Obrigado, viu, Fabiana? Obrigado a todos. Vamos fazer então a nossa prece, uma sugestão muito boa da Fátima, né? Para a gente fazer uma vibração por essa região aí. Infelizmente, né, mais um conflito, mais um problema que surge aí na Terra, numa época que já éramos para caminhar para condições bem melhores, né? A gente ainda vê essas situações lamentáveis, né? Sem querer emitir nenhum julgamento, apenas vamos tentar vibrar por esses irmãos aí dessa região. Então vamos, amigos, queridas amigas, unirmos os nossos pensamentos com bastante fé, com bastante desejo de contribuir, porque nós estamos tão distantes dessa região do conflito, mas nós sabemos que as vibrações emitidas com força, com fé, com determinação, podem sim ser canalizadas pelos espíritos amigos. Eles aproveitam de todas essas boas vibrações para auxiliar. O fluido, nós sabemos que o veículo de tudo isso é o fluido cósmico universal que está por toda parte. Então vamos juntos nesse momento emitir pensamentos de paz, pensamentos fraternos que envolvam todos aqueles envolvidos nessa região do conflito, principalmente, como foi citado, em Israel, na Palestina, que esses irmãos sejam amparados pelos amigos espirituais, como nós sabemos que são, mas que possamos nós juntarmos forças, como por toda a terra devem estar havendo várias vibrações por esses irmãos, para que essa condição
dolorosa possa ser resolvida em breve, para que eles sejam amparados, porque realmente são momentos aflitivos, difíceis, que Deus, nosso Pai, permita que essa região tenha todo o amparo do alto e que muitos irmãos em todo o planeta Terra possam emitir essas vibrações de paz, de fraternidade, de amor, de desejo que a paz se instale o mais rápido possível, que a luz divina, o amor do alto e essas nossas boas vibrações possam chegar até esses irmãos e que o problema possa ser resolvido o mais breve possível. Confiemos em Deus e vibremos sempre por eles. Que assim seja. Nossa amiga Ruth Diogo dizendo gratidão pela sua doação de tempo para nos ajudar nessa caminhada. Paz e luz, fiquemos na paz de Jesus. Obrigado, Ruth, pelo carinho, mas eu digo, para mim é uma alegria muito grande participar desse estudo. Para mim aqui é um momento abençoado. Obrigado, Lise. Muito obrigado a todos vocês, Mireille, todos desejando aí, né, esses pensamentos de paz, que a minha tia encontre também o amparo do alto, né? Tenho certeza que está bem amparada. Agradeço a companhia de vocês mais esta noite. Sempre uma alegria muito grande. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês. Esse estudo para mim tem sido muito gostoso, um momento de lazer. Não é nenhum trabalho, isso aqui é um momento de descontração, de renovar energias, de receber o amparo do alto, que a gente sente o carinho dos amigos espirituais que nos envolvem a todos, né? E essas vibrações tão generosas de todos vocês, que a gente sente o carinho nas palavras aí, mesmo que à distância, considero a amizade de vocês como algo muito verdadeiro e que sinto muito próximo do meu coração. Muito bom essa oportunidade, né, da internet, quantas bênçãos que isso que a gente diz sempre, mesmo na pandemia, momentos tão difíceis, nós encontramos a bênção da internet, né, a proximidade desse contato, desses estudos, dessa interação à distância, que é uma bênção que sempre Deus nos concede, mesmo em momentos difíceis. Então, até a próxima semana. Como dissemos, então, capítulo 12, falando sobre o umbral, que é também muito interessante. Muita paz a todos vocês, muita luz, muitas bênçãos de Deus, uma boa semana. Aqueles que estudam na quarta, espero vocês na próxima quarta-feira. Na quarta-feira, então, nós faremos aquele estudo que havia sido programado para a semana passada, quando eu não consegui realizá-lo, né, pela internação da minha tia, que eu passei o dia lá no hospital com ela. Então esse estudo a gente vai fazê-lo agora nessa próxima quarta, que foi até uma sugestão da amiga Loiva Carnop, que sempre estuda conosco também. Tudo certo, meus amigos? A Fabiana Watanabe está dizendo aqui que o espírito de paz esteja pairando sobre os aflitos e que essa mesma paz reine sobre todas as nações e o amor prevaleça sobre tudo e sobre todos. Oremos sempre, Deus abençoe a todos. Assim seja, Fabiana, muito bonito, muito bom, viu? Que a gente continue mesmo orando a cada dia, né? Continuemos emitindo nossas boas vibrações por todos esses irmãos. Pessoal, muito obrigado, viu? Uma alegria perceber sempre a presença de vocês. O meu abraço fraterno, receba o meu carinho. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus.